Todo mundo sabe que no Brasil o esporte favorito do pessoal é futebol. E nós não somos diferentes, né, Vini? Hoje vocês vão conhecer um pouco da vida de estar do lado de um cruzeirense. E também de um palmeirense. A gente vai contar um pouco sobre como é o nosso dia a dia de jogo, mandigas, jogador preferido. Então a gente quer que vocês comentem aí também depois como que é a vida de vocês torcendo pro time de vocês. Sim, a gente vai falar como começou a torcer para esses times, qual foi a melhor época dos nossos times, a época que a gente ficou mais embalado, a época de tristeza também. Então fique por aí. Eu sou o Luiz. Eu sou o Vini. E esse é o canal Cine Chute, um canal onde falamos sobre cinema. E também sobre futebol. Bom, pra começar então, um dia na vida de um palmeirense, né? Pra mim, a vida de palmeirense sempre foi muito sofrida. Porque quando eu comecei a entender mais futebol ali, acho que foi mais ou menos por 2006, 2007. Então o Palmeiras tava começando a montar um time que veio a dar alguns títulos mais pra frente, como o Paulistão de 2008. E é por conta disso que eu tenho algum carinho por alguns jogadores que hoje em dia talvez não vestiriam a camisa do Palmeiras, né? Então, eu sim era muito fã do Valdívia, por exemplo, né? Um grande ícone aí do Palmeiras. Não acho que é um dos melhores que já passou, mas na época era um cara que brigava muito em campo, dava muita alegria pro torcedor palmeirense quando queria jogar bola. E você, Luiz, quando você começou o Cruzeiro e quando você entendia mais de futebol? Então, pessoal, pra quem não sabe, a gente mora aqui no estado de São Paulo, né? Então, pra ter cruzeirense é muito difícil. Até em Minas, às vezes, é difícil de achar. Então, eu era torcedor do São Paulo, muito por influência ali do meu pai, né? Mas quando eu fui criando um pouquinho de idade, ali por volta dos 9 anos, eu cansei de ser São Paulino. E aí eu peguei um time e foi de um modo bem aleatório. Eu não lembro exatamente o momento que eu falei quero ser cruzeirense, mas foi um time que eu peguei muito carinho e tô aí desde então. Aí já são mais de 15 anos torcendo ali pelo Cruzeiro. Eu peguei numa fase que o time não estava muito bem também, teve ali alguns deslizes, mas eu lembro que eu fiquei muito vidrado no time em si, no uniforme, que eu achava muito bonito, o próprio escudo do Cruzeiro, o hino, que é muito lindo, e também alguns jogadores, né? Eu tenho como ídolo, e eu acredito que a maioria da torcida também é o goleiro Fábio, né, que, na minha opinião, é um dos maiores goleiros da história do Brasil, super subestimado, né, então é um goleiro que não teve muitas oportunidades na seleção, mas que é um jogador aí que provavelmente vai ser com mais jogos na história do futebol e sempre se dedicou muito ao clube e infelizmente saiu, mas eu sigo torcendo por ele também. Então, como o Luiz falou, né, tipo, ele teve essa história aí com o Cruzeiro um pouco mais diferente, já, assim, palmeirense tem bastante aqui, né, a gente mora no interior de São Paulo, então os times da cidade são bem pequenos, então geralmente a galera tem o time que torce de verdade e tem ali, né, um apoio pro time da cidade também, porque, né, acho que é legal ter essa proximidade também. Então, tipo, meu pai é palmeirense, então eu tive já essa influência desde cedo, né, ganhei aquela camiseta verde-limão do Palmeiras, bem marca-texto, que era dessa época. Aquela azul, que tinha o símbolo vermelho também. Cara, essa aí, acho que era da Samsung, acho que essa eu não tive. Cara, essa era brava. Eu tive a padrão ali, tive uma da Fiat, quando o Palmeiras também estava sendo patrocinado pela Fiat, tive essa marca-texto. Aí depois eu fui mais comprando as minhas também, então tenho da Crefisa aí, mas que é bem mais recente. Mas, tipo, torcer pro Palmeiras é um bagulho muito maluco, assim, tipo... eu via muito rival comemorando o título e não comemorava muito. Então, quando eu vi o título de 2008, que eu acompanhei jogo a jogo, eu acompanhei toda a partida, foi muito legal, assim, fiquei muito feliz. Gostava muito do Alex Mineiro, que fez muito gol nessa época aí. Mas acho que um dos meus jogadores preferidos desse período do Palmeiras era o Kleber Gladiador. Acho que o Luiz vai lembrar bem dele, porque ele jogou no Cruzeiro bem também. E o Kleber Gladiador era realmente, cara, um gladiador em campo, ele dava o sangue literal, assim, fazia seus golzinhos também, e ele era um cara que pra mim representava o palmeirense dentro de campo. Sim, eu acho que o Vini tá passando, né, nesse momento do Palmeiras, de ganhar muitos títulos, mas que no passado, ali na época de 2010 pra frente, não tinha muitos títulos pro Palmeiras, é meio que o Cruzeirense tá vivendo agora, né? Eu peguei uma época ali que o Cruzeiro arrastou o futebol brasileiro ali a partir de 2012 até 2016, 2017, o Cruzeiro acumulou muitos títulos, teve ali duplo campeonato brasileiro, duplo da Copa do Brasil, chegou ali em várias fases da Libertadores, às vezes como favorito, né, e acabou caindo de uma forma ali meio suspeita, mas que, querendo ou não, acumulou muitos títulos, e agora não é muito isso que a gente vê, né, então, tipo, o Cruzeiro veio de um rebaixamento, ficou 3 anos ali na Série B, foi um momento muito difícil para a torcida, mas a gente conseguiu, né, se livrar ali de todos
toda aquela mal diretoria que passou pelo Cruzeiro, que deixou muitas dívidas, o Ronaldo, querendo ou não, apesar de ter cometido alguns erros com alguns ídolos da gente, ele reergueu o clube, né? Ele botou a cara a tapa e, querendo ou não, subiu o Cruzeiro de volta à elite do campeonato, e agora a gente vê um Cruzeiro ali meio que em fase de querer crescer ou não, né? Tá tentando fazer alguns investimentos, não tá dando muito certo, a gente tem que fazer uma oração pra voltar a ganhar. Mas eu lembro de ter pegado uma época sensacional do Cruzeiro, que me dava muito orgulho de ser cruzeirense ali, com Marcelo Moreno, Thiago Ribeiro, que fez aquele golaço contra o Flamengo, quem lembra, né? Que ele chapelou o maluco e meteu a bola no ângulo. O Chicão botou a mão na bola, mas é vantagem. Ricardo Goulart devolveu. Everton Ribeiro deu um chapéu, bateu. Golaço! Que, pô, era sensacional ver os jogos do Cruzeiro nessa época. Mas eu também lembro da fase do Palmeiras, né? Aquele final de carreira meio melancólico do Marcos, né? Que tomou muitas goleadas, mas era sensacional, porque, pô, era um time que tinha uma torcida mais saçuda, né? Você acha que a torcida do Palmeiras ela ficou meio. Deu uma. meio Nutella? Cara, então, O que aconteceu? Porque na minha cabeça eu lembro que, tipo, era muito time. Tipo o Santos, assim, a galera mais de idade gostava, um tiozão, pô, porco, não sei o que, e agora não. Eu acho que o que aconteceu com o Palmeiras Carinha loira, assim. foi o que aconteceu com o Santos, cara. Tipo, a época que o Santos começou a ganhar muito o jogo com o Neymar ali, muita criança começou a torcer pro Santos por causa do Neymar. E o Palmeiras é a mesma coisa. 2020 pra frente, o Palmeiras ganhou muitos títulos, mas antes já tava ganhando também. Então voltou a ganhar título importante a partir de 2015, daí pra frente ficou uns 2 anos sem ganhar, 2, 3 anos sem ganhar nada. E aí acho que muita adolescente de 10, 11, 12 anos começou a torcer e realmente acho que teve uma galera classe mais alta assim que começou a vir a torcer pro Palmeiras, porque a arena é mais caro, então o ingresso é mais caro. Então você muda o tipo de torcida que vai pro estádio. Se antigamente no Parque Antártica você pagava R$ 50 e você tava lá no meio da galera, assim, era a mancha verde ali puxando e a galera junto. Hoje em dia a gente vê que deu uma elitizada, assim, acho que o torcedor do São Paulo, por exemplo, vai entender isso, porque o São Paulo sempre foi um time mais de elite. Sim, eu acredito que agora o Palmeiras até ultrapassou o São Paulo nesse quesito, né? Ficou ali mais o time do Corinthians com o povão, né? E o Palmeiras e o São Paulo ali sendo os times mais de elite ali do Eu Campeonato acho que Paulista. às vezes muda um pouco, porque o torcedor de elite, quando o time tá mal, ele não vai no estádio. Então a gente vê que alguns jogos o Palmeiras tava com uma torcida mais raiz, assim, e a torcida do Palmeiras é muito chata. Eu acho que a torcida do Palmeiras é a mais chata do Brasil. Disparado, né? Tipo, a turma do amendoim, que o Felipão apelidou a galera. É porque é real, cara. Tipo, a Bel perde 2, 3 jogos, a torcida fica em cima, xingando. Mas deu pra ver um pouco que voltou um pouco raiz, né? Porque a gente ganhou do Corinthians aí de 2-0 e jogaram cabeça de galinha no campo, né? Sim, As foi galinhas o troco, perderam, né? perderam a cabeça. Mas, cara, essa vibe aí que o Luiz falou, tipo, 2012 ali o Palmeiras tava muito mal. A gente ganhou a Copa do Brasil, Marcos Assunção, ídolo eterno do Palmeiras. O cara carregou O cara é o Noé. O cara carregou uma barca de animal ali por um ano inteiro. Depois já tava carregando o time. Começou a fazer gol de falta ou de cruzamento do Marcos Assunção. E eu lembro que quando o Palmeiras caiu, eu ouvi no rádio. O último jogo eu ouvi no rádio. Eu não tava em casa, tinha um rádio, eu fiquei ouvindo e foi bem triste, assim. Tipo, o time caindo de novo, Toda a zoação, né? Eu acho que o principal ponto ruim ali é a zoação do time adversário, né? Principalmente quando os times adversários estão numa fase boa. O Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial, o Palmeiras caindo. Então, tipo, São Paulo ganhou a Sul-Americana, o Santos do Neymar tinha acabado de acontecer. Então, todos os rivais do Palmeiras estavam bem, o Palmeiras estava muito mal. Aí, em 2013, o time montou um time bem ok pra Série B, com o grande Leandro, que joga no Paysandu, mas reclama que não joga. Mas então o Palmeiras montou um time ali ok. E aí para 2014 teve tipo a chegada do Paulo Nobre como presidente. E aí ele sabia que o time estava numa fase ruim, ele montou um time horrível para 2014 porque era o que dava. Palmeiras, eu vi a notícia assim, Palmeiras quer contratar, sei lá, um atacante argentino lá. Aí não tem dinheiro, então talvez contrate. Não, Palmeiras contratava a opção D. Que aí era o Cristaldo, o Pablo Mouchi, que eram uns caras muito, muito, muito ruins. O Cristaldo ídolo eterno também, porque ele era ruim, ele dava raça.
em campo, mas, tipo, 2014 foi sofrível, né? Teve a grande frase do Paulo Nobre, que vai ser difícil ganhar da gente. Eu acho que serviu pra todos os times menos do Palmeiras, né? Era muito difícil o Palmeiras ganhar de alguém, cara. Um dos melhores jogadores do Palmeiras era o Messi Black, cara. Pô, tô de sacanagem. Eu entendo ver o Cruzeiro numa boa fase e depois ver do jeito que está hoje, né? Ainda mais com o Atlético Mineiro papando tudo, né? Chegando em final de Libertadores, de Copa do Brasil, sendo obrigado a ouvir que o Cruzeiro é o menor de Minas. O América que o Atlético que tá na Série B, né? Exatamente, a gente não ganha um título mineiro aí há 5, 6 temporadas, eu não tô enganado, então tá complicado, mas graças a Deus que eu sou de São Paulo, então a zoação é um pouco menor, né, porque eu não tenho nem colega pra torcer junto e nem adversário também, então Não, pra mim eu tá sou tudo doido. certo. Mas, pô, Luiz, fala aí, então, tipo, você falou do Fábio, mas fala um jogador que jogava no Cruzeiro que não era bom, assim, porque o Fábio é bom, mas que você tinha muito carinho, assim, um cara, tipo, sei lá, tinha identificação também. Cara, eu diria que, assim, não é que a pessoa seja ruim, né? Não é que esse jogador seja ruim, mas que ele não é da alta classe, né? Então, assim, a gente teve o Rafael Sobis, eu poderia dizer, né? O próprio Kleber, que, assim, não é um jogador ruim, mas fez muito gol. William Bigode me deu muitas alegrias. É ídolo por onde passa. Então é aquele jogador que faz os gols dele na temporada. Eu acho ele muito parecido com o Sacha. Assim, o estilo de jogo e, tipo, sempre manter ali o mesmo nível. Poderia dizer também... Cara, o Thiago Neves é o que eu mais odeio, né? Ele me trouxe muitas alegrias, mas... Fala, Zezé. Mas o Fala Zezé pega demais. E, pô, a gente perder pro CSA é inacreditável. Mas depois a gente rebaixou eles também pra Série C, então tá tudo certo. Cara, eu vou fazer uma pergunta muito difícil. Acho que camisa 10 aqui. Montijo ou Arrascaeta? No auge do Cruzeiro. Pô, são talvez os dois maiores, mas eu acho que o Arrascaeta conquistou mais coisa. Apesar que o Montijo, ele era muito guerreiro, cara. Ele jogou na época que o filho dele tava numa época bem delicada. Eu acho que ele é mais Cruzeiro, mas o Arrascaeta ganhou mais coisa. Tava naquela época ali de Brasileirão e Copa do Brasil, onde a gente destruiu. O Montijo jogava muito. Sim, eu lembro muito bem dele, assim, eu lembro dessa época. Ele chegou a jogar no Santos também, né? Jogou. Eu lembro dessa época que, tipo, era Montijo e Conca, assim, os caras que, nossa, destruía no futebol brasileiro, assim. Sim, foi a época que começou ali os argentinos fazerem muito sucesso no Brasil, né? Tem uma visão muito clara ali da época do Montijo. Tipo, cada time tinha um 10, assim, o Palmeiras tinha o Valdívia, que jogava uma a cada 10 jogos. Mas, pô, era divertido. Mas o Valdívia é chileno. Não, assim, mas, tipo, eram os gringos ali que dominavam a camisa 10. Sim. Né? E qual time, assim, que você acha que, pô, quando o Palmeiras vai enfrentar, você já se caga, porque você sabe que vai ser difícil o Palmeiras ganhar? Porque pelo Cruzeiro, inclusive a gente tá gravando esse vídeo no dia 13 e hoje vamos enfrentar o São Paulo, que a gente não ganha do São Paulo, cara. A gente não ganha e hoje eu acho que não vai ganhar também. Assim, o Cruzeiro não ganha do São Paulo, cara. É inacreditável. Cara, eu tenho um pouco de raiva do Grêmio, um pouco. Eu acho que o Palmeiras sempre tinha muita dificuldade no Grêmio. Eu lembro que às vezes o Palmeiras ia enfrentar o Grêmio ali por 2010, assim, tipo, já era muito difícil. E recente, aí também o Palmeiras teve eliminação pro Grêmio em Copa do Brasil. Ganhou em cima do Grêmio também com o título de Copa do Brasil, é verdade. Mas eu acho que é um time muito chato de enfrentar, cara. O Grêmio pro Palmeiras, assim, parece que é um time que aperta muito o Palmeiras, sabe? Mesmo dentro do Allianz Parque, eu acho que o Grêmio, quando tá numa fase boa, assim, sempre... Pô, tem bastante dificuldade, assim. É um time chato, né? Principalmente em casa, o Grêmio e o Inter são times são muito chatos, assim. Acho que, de resto, assim, o Palmeiras tem outros times também que passam por dificuldade, mas o Grêmio eu fico meio com receio, assim. Se eu for escalar no Cartola, talvez eu não seja tão clubista quanto o jogo é contra o Grêmio. E falando de jogador assim, você falou do Thiago Neves, que é o que você mais odeia, né? E, cara, Palmeiras é difícil, porque tinha muito cara ruim, assim... Mas não é muito culpa também dos jogadores, porque eles sempre foram ruins, né? Era a época do time. Mas, pô, você gosta de sei lá, um Mike? Cara, eu gosto do Mike. Você gosta do Mike? Eu gosto, porque o Mike... Ele tem muitos títulos, ó. Ele me pereba, né? Pô, cara, é que eu acho que ele é um lateral direito ofensivo, que funciona bem no Palmeiras, assim. Por exemplo, eu prefiro o Mike do que o Marcos Rocha de hoje. E o Marcos Rocha também é muito vitorioso e tal, um cara muito íntegro, assim. Mas
Tipo, o Mike eu acho que ele ainda entrega um pouco. É que ele tá se machucando muito, então acaba atrapalhando. Mas, cara, um cara que eu tenho muita raiva, eu tenho dó, e é recente, é o Flaco Lopes. Porque na minha mente eu tenho pelo menos uns 6 gols que o Flaco Lopes perdeu. Que o Palmeiras podia ter se classificado numa Libertadores, podia ter ganhado o título no Brasileirão, podia ter feito muita coisa melhor. E o Flaco Lopes não faz gol fácil, cara. Ele não faz gol fácil. O cara é um desgraçado. E tem, pô, o Felipe Anderson também, que não emplacou. Ele veio muito. Pô, ele ficou mocota lá na Lazio. Cara, mas eu acho que ele vai começar a jogar bem. Eu acho que o Abel escalou ele muito fora de posição, que atrapalhou um pouco porque teve o Estevão, que não dá pra tirar o Estevão. E o Felipe Anderson foi um ponta direita, e o Estevão domina a ponta direita. Então, eu acho que o Felipe Anderson ainda pode vir a jogar bem, assim como o Rafael Veiga, cara. Pra ver quando foi comprado pelo Palmeiras, ele ficou anos jogando mal. Cara, e aquele que o Palmeiras roubou do Cruzeiro, hein? O Bruno morreu, cara. Eu tenho quase certeza que ele se formou em enfermagem e tá lá no departamento médico do Palmeiras trabalhando. Porque ele teve 2 lesões em cada. Ele rompeu o ligamento do joelho cruzado de um joelho, aí ele recuperou e rompeu do outro. O campo sintético. Eu tenho um grande carinho pelo Bruno Rodrigues, né? Ele era o melhor jogador do Cruzeiro naquela época. Na Série B, pô, ele. Mas o Palmeiras tem esse. Ele tinha ele chegou a ficar meio estrelinha demais, né? E foi quando ele foi pro Palmeiras, né? O Palmeiras tem essa vibe. O Palmeiras contratou o Rafael Navarro, que tinha feito um Brasileirão de Série B pelo Botafogo muito bom. O Rafael Navarro sumiu. Teve uma Libertadores que ele fez 9 gols. Até porque ele marcou, tipo, fez hat-trick contra um time horrível que o Palmeiras caiu no grupo do Palmeiras. Mas, cara, tipo, pegando também ídolos, tem ídolo que é muito antigo, cara. Então, assim, é meio difícil pra mim falar, porque eu não vi muito jogar. Mas tem um cara que eu gosto muito que jogou no Palmeiras, que eu vi ele velhão jogando, que era o Edmundo, cara. Eu lembro muito absurdo num 4x2 Palmeiras e Flamengo, o Edmundo deitou no Flamengo. E aí, a partir daquele momento eu falei, porra, esse cara é um animal. E tem um ídolo que a gente divide, né? Que é o famoso Alex Big Head. Cara, o Alex é muito Alex foda. Cabeção participou do time ali do Cruzeiro, que eu, assim, não lembro de ter visto jogar, porque eu era muito novinho, que foi o time de 2003. Mas que, pô, ele destruiu, né? Destruiu a gente, ele fez mais de 100 pontos no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Tudo bem que tinha mais times ali, mas foi um dos melhores times aí da história do Campeonato Brasileiro, sem dúvida. E no Palmeiras não foi muito diferente, né? Ele jogou muito ali. Jogou, cara. Eu também não vi jogar porque era pequeno, assim, mas o Palmeiras teve um histórico de craques absurdos nos anos 90. O Roberto Carlos jogou no Palmeiras, o Rivaldo jogou no Palmeiras, jogou muita bola. Aí tem os ídolos absolutos, assim, que é o Evair, né? Então teve o Júnior Bueno que jogou no Palmeiras também, Luizão. Então teve muito jogador muito foda, assim, que jogou no Palmeiras. E que a gente não vê muito hoje em dia, assim, porque anos 90 era, tipo, jogador de seleção jogando em todo o time do Brasil, cara. Tipo, Raí lá no São Paulo. Então, tipo, era absurdo. Romário no Flamengo, no Vasco. Cara, tipo, era um nível muito alto, mas infelizmente não peguei essa época. E aí, se for pegar mais recente, cara, eu não vou colocar nem o Veiga, assim, como ídolo mais recente. Acho que o Veiga tem muito alto e baixo. Esse ano ele tá jogando mal. Perdeu o pênalti importante aí contra o Corinthians. Então, não coloco ele como ídolo absoluto dos mais novos. Eu acho que o cara que virou a chave do Palmeiras foi o Dudu. Dudu, que hoje faz parte aí do elenco do Cruzeiro. Que é um cara muito raçudo. Tipo, é óbvio a entrega dele. Assim também como o Gabigol. O Gabigol tá fazendo ali seus gols, a maioria de pênalti. Mas ele não deixa de fazer, né? 7 gols em 10 jogos. Né? Então, tipo, são contratações ali que o Cruzeiro investiu. Dão um certo resultado, mas que não tá engrenando no time, né? Acho que falta ali, principalmente na volância ali, o Wallace não deu muito certo. A gente tem o Lucas Silva, que também o auge já passou faz tempo, assim como os outros jogadores passaram o auge. Na zaga a gente tem o Fabrício Bruno, que eu gosto. Nós temos o Vilauba também, que não é ruim. O Cássio, que, pô, eu tenho zero confiança no Cássio. Eu sou viúva do Fábio mesmo. Volta, Fábio. Encerra sua carreira no Cruzeiro, pelo amor de Deus. Nada contra o Fábio, mas o Cássio, mas é claro que ele
Passou o auge, né? Passou Todo o mundo auge chega. e eu acho que é muito uma questão de saúde mental até do caso. Você vê que ele fica chateado quando ele erra, mas você vê que Mas ele pega nunca- muito o baque da crítica da torcida, né? Tanto cara, no ele Corinthians. não é culpa dele nunca, né? É, exatamente. É os porra que saiu da barreira. Senhor, fala com a gente rapidinho, por favor. O que aconteceu na hora do gol? Eu botei 2 porra lá pra ficar na barreira, os 2 saíram da bola. Que isso? Então é sempre uma parada assim, mas, cara, tipo, eu entendo. O Palmeiras teve muita dificuldade com o goleiro também, muito tempo. A gente E aí- pode tomar a medida, tipo, o Hugo Souza no Corinthians, né? A gente Sim. vê que, tipo assim, a zaga do Corinthians não é boa. Félix Torres, André Ramalho, Kaká, que Kaká, é uma Ídolo zaga do horrível, mas que, pô, eles tomam um pouco gols porque tem um goleiro seguro de baixo. Tanto é que quando o Donelli entra, o seu tá machucado, né? Ele entrou. ele entrou e sempre toma gols, né? Porque o Hugo faz muito, então a gente precisa disso, né? Nos times, os goleiros que trabalham e fazem milagre. E era o que o Fábio é, né? Ele carregou o Fluminense, né? Evitou ali o rebaixamento. Eu acho que ele é o principal personagem e ele fazia isso muito bem no Cruzeiro também, né? Não, com certeza. Acho que goleiro, assim, sempre teve uma mística muito forte no Cruzeiro por causa do Fábio. O Palmeiras tinha o Marcos, então o Fábio tá tão longevo que ele pegou toda a época de Marcos, depois ele pegou a época que o Palmeiras tinha o Fernando Praz, que foi meio um dos bons anos de Fernando Praz, e o Everton já tá há muito tempo aí, e o Fábio ainda joga. Jailson era muito bom, eu gostava do Jailson. Aí o Jailson teve um ano mágico, aí depois o conto de fada acabou, mas o Jailson é ídolo também, assim, em questão de... Quando precisava, ele segurou o rojão. Mas, cara, o Gustavo Gomes, o Palmeiras tem uns nomes assim que estão há muito tempo no elenco e que eu acho que funciona bem. O Gustavo Gomes é muito foda. E eu sou muito fã do Piquerez também, cara. O Piquerez é absurdo, pô. Dentro e fora de campo, aí, Ana de Armas, que me diga. Um homem galanteador demais, esquece, Piquerez é foda. Mas... cara, acho que são times muito legais, assim. Acho que o Palmeiras e o Cruzeiro têm uma amizade, tinha uma amizade entre torcidas até recentemente ter várias coisas horríveis, assim, acontecendo. Né? Teve treta ali do Cruzeiro, teve o cara que a torcida do Palmeiras matou ali também, então, tipo... Ela e acabou abalando a amizade, mas eram torcidas assim, meio próximas e tal. Mas vamos ver a expectativa pro ano. Você acha que vem algum título pro Cruzeiro? Acho que isso não, né? Não, acho que não. Eu acho que vai mais uns 2 aninhos aí de seca de título pro Cruzeiro, porque fez as contratações, não está dando certo. O Pedrinho já mostrou um desânimo, né? Falou, eu acho que o Matos também não vai resistir muito tempo, Cara, contratou errado. O Matos, a gente tem experiência, né? Outra coisa que a gente divide bem. Cara, o Matos contrata, mas é quantidade, não é qualidade. Sim. Mas eram jogadores de renome, mas que o renome já passou, né? Já eram passou. jogadores que estavam ali na faixa de declínio. Acho que uma das melhores contratações que eu vi do Cruzeiro foi o Matheus Henrique, mas machucou agora. Sim, o Matheus Henrique tá lesionado agora. Era muito bom no meio de campo, assim como o Matheus Pereira, que teve um ano perfeito, e esse ano não tá muito bem, mas você vê ainda que ele tentaria organizar, mas não tem jeito, né? Veiga tá embaixo, é Matheus Pereira por Veiga. Não. Cara, acho que também não valeria pro Palmeiras, se for real. Também acho que não valeria, porque o Veiga é muito identificado, ele é palmeirense e tal, acho que a torcida pega no pé às vezes dele, mas... Eu toco o Gustavo Gomes pelo Villalba, né? Ou Everton pelo Castro. Obrigado. A gente fez o Mike de volta chamando William. Você que é o Wallace. A gente pegou o Richard Rios. Nem o Richard Rios. Richard Rios e Piquerez, assim, esse ano. Estão aqui, pô. Cara, mas é muito isso que é o futebol, né? Uns anos atrás a gente comemorava título doidado no Cruzeiro, hoje em dia nem tanto. Palmeiras... 10 anos comemorando título, praticamente. Exatamente, mas pegou uma época muito ruim do Palmeiras, né? Pegou ali 2 rebaixamentos. Caralho, eu peguei uma época que... Foi goleado pelo Mirassol. Mas eu tenho certeza que um cara da época ruim que eu peguei, se tivesse hoje no Palmeiras, ele ia ser artilheiro do Brasileirão. Artilheiro da Libertadores da Copa do Brasil. Porque, sim, o Obina é melhor que tu. O Obina fazia gol no Palmeiras e o Palmeiras era ruim. Não tá escrito, pô. Não tá escrito, cara. O Obina era muito bom, pô. Barcos. Nossa, o Barcos deitava. Cara, até hoje todos os centroavantes gringos que o Palmeiras teve recente eu consegui ver jogar, o Barcos foi o melhor. Depois foi o Lucas Barrios, talvez. Que ele fez alguns gols, assim, pelo Palmeiras. Mas de resto, cara, Borja foi um fracasso. Flaco Lopes foi uma aposta, mas tá provando um fracasso. O Palmeiras trouxe o Vitor Roque.
E aí que vamos ver. também não tá indo muito bem. Cara, Fez um gol que foi anulado. Já fez 2 gols foram anulados já. Mas o Vitor Roque dá pra ver que ele é bom. É que o Flaco Lopes não dá pra ver que ele é bom. É que o Vitor Roque ele foi com uma expectativa muito alta ali, não deu certo no Barcelona. Os times europeus têm esse costume de estragar jogadores, né? Então, tipo, o cara vai lá super em alta, foi com o Endrick também. Eu acho que o Estevão vai se dar melhor nisso, porque geralmente a liga inglesa tem o costume de valorizar um pouco mais os jogadores brasileiros. Eles ficam ali no auge mais tempo, como foi o caso do Oscar, do Firmino também, então acho que o Estevão vai ter uma carreira melhor. Só dele ter ido pro Manchester United. Já não tá tá nem ótimo. que eu diga aí, né? Já tá deitando, mano. Mas é isso, né? Pelo menos a gente não torce pro Vasco, né? Que eu nunca vi um momento de alegria pro Vasco. De alegria ver o Casemiro puto. Mas, bom, acho que é isso, galera. Ficou aí, tipo, vocês conhecerem um pouco de como foi a sua experiência com um palmeirense e um cruzeirense. Compartilhem aí como foi suas histórias, como vocês ficaram. Foi pela família, foi por identificação própria. Isso. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, né? Se inscreva no canal. E é isso. Valeu, falou. Até mais.